Olá, tudo bem? Sou Roberto, estou aqui mais uma vez com o Thiago e hoje vamos falar do filme do Adam Sandler. Mas é do bom filme do Adam Sandler, né? Cara, que hoje em dia você falar filme do Adam Sandler é quase algo pejorativo, né? Exatamente, né? Então, assim, vamos falar de um filme que está na Netflix. É na Netflix? Não, ele foi distribuído aqui no Brasil na Netflix, mas lá fora ele foi distribuído nos cinemas. Ah, legal. Chegou a concorrer, a estar apto para as premiações e tudo, né? Chegaram até a comentar que ele poderia emplacar uma indicação e tal. Então, veio no final do ano passado, eu assisti na época e revi agora para a gente comentar aqui. A gente está falando de Joias Brutas. Para quem não assistiu o filme, fica sempre o aviso: para o vídeo, assiste, volta aqui, porque terão spoilers. E os spoilers desses são sérios. Exato. Então, para quem não viu ainda, até breve. Vamos lá. Cara, é tão caótico o filme que eu não sei como organizar as ideias, assim. Mas vamos tentar. Começa você. O que você achou? Então, é um filme que deixa sem ar. Sim. Primeiro assim, vamos falar um comentário. Adam Sandler. Eu tava pensando, depois que eu vi o filme, comentário, vendo a minha cabeça, às vezes tem umas metáforas. Adam Sandler é o Ronaldinho Gaúcho dos cinemas. É um cara que ele é bom, mas ele fica só na zona de conforto dele, fazendo os trabalhinhos bobinhos dele, mas quando alguém vai instiga ele, como no Embriagado de Amor, e Sim. agora, e mesmo alguns outros filmes dele, vai, ele não É tem uma filmografia tão ruim. Como é que é? Os Meyerowitz, é isso? Os Meyerowitz, que é do, fugiu o nome do diretor, Bom também. os filmes de Adam Sandler, por exemplo, Como se fosse a primeira vez, é bom, Clique é Sim. bom, então ele não tem uma filmografia tão ruim, mas ele precisa ser instigado. Na E verdade, nesse. assim, desculpa te cortar, é que eu Não, queria emplacar isso. Na verdade, pra mim, o personagem do filme. Isso ia acabar meu comentário com isso, mas eu vou emendar que já tá no. O personagem do filme reflete um pouco a carreira dele, cara. São sim, decisões erradas, entendeu? sim, sim. Muitas decisões erradas que levam a uma outra decisão errada. A diferença é que na carreira dele, às vezes ele acerta. No filme, o personagem. Quer dizer, ele até Acerta acerta, nada, mas. né? Ele até acerta, mas é um acerto tão pequeno perto do problema que gera depois, né? E, enfim. Mas assim, realmente, cara, assim, ele é um bom ator, cara. A questão é de mais escolha na carreira ou de zona de conforto mesmo. Então, Sim. a analogia com o Ronaldinho faz sentido. Então segue aí. Cara, assim, primeiro achei o filme muito bom. Um ritmo alucinante, assim, frenético, caótico. Caótico acho que é a palavra que descreve o filme e o personagem, né? Sim. Ele não, cara, você não sabe para que direção ele vai, para que ele vai fazer. Ele está sempre envolvido em problemas e ele resolve um problema gerando um outro problema ainda Exato. maior. É incrível, assim, cara, como ele vai se afundando num. Quer dizer, quando começa o filme, Ele já tá fundado, né? ele já tá numa situação que não tem como ele sair mais, praticamente, né? Não, você vê, por exemplo, assim, um choque pra mim que foi quando o cara que tá cobrando a dívida é um parente. Sim. E para um parente contratar dois capanga pra cobrar a dívida, é que a coisa tá feia. É complicado, cara. Exatamente, é complicado. Vamos tentar botar uma ordem nesse caos, assim. O Vambora. filme começa com aquela cena que depois nunca mais volta na Etiópia, né? Mas Sim. faz a conexão. Lembrei um pouco do Diamante de Sangue e tal. Ou seja, exploram lá os trabalhadores, depois ganham milhões aqui, né? Tem uma cena na conversa dele com o KD que passa um pouco Sim. por isso. E aí tem aquele close que entra na pedra e sai É do corpo dele. foda. E eu fiquei pensando que conexão eles estavam tentando fazer ali, né? Eu não sei, a gente vai entrar mesmo na alma do cara, na vida dele, a gente vai se sentir o tempo inteiro na pele dele, talvez seja isso. Sim. Eu não sei se também tem alguma referência ao nome do filme, de uma joia bruta que não foi lapidada, e talvez ele tenha um talento para negociar, mas não sabe usar isso, e sei lá, eu não sei se é isso, mas É, ou talvez algo mais viajante, por exemplo, porque tanto a pedra preciosa quanto o corpo humano é formado por carbono, então meio que dá essa.
Que ele começa aquela imagem mais dura, né? Que é a pedra, 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 e vai amolecendo até entrar no corpo do Adam Sandler, né? Como se os dois já estivessem ligados, né? Sim, sim, pode ser também. Pode ser, eles estão totalmente conectados já, né? Sim, E no final do filme, o Close vai no tiro na cara dele e faz sim, a rima, né? Que sim. é interessante também. É, assim, eu acho a direção dos irmãos Safdie, né? É isso. Isso. Muito boa, cara. Assim, transmite uma sensação constante de aflição, de angústia. Assim, é um filme realmente angustiante. Você tá sempre com a sensação de que algo vai acontecer. E sem saber muito para onde você está indo, né? E são poucos cenários, isso que é curioso, né? Ele vai para a loja, aí vai, sai, aí volta, não tem tantas locações assim, mas consegue te deixar meio perdido, assim, né? O filme faz você ficar sem ar. De tão. Sim. A câmera, como você falou, são poucos cenários, mas os cenários são apertados, É são. claustrofóbico, né? Isso, essa é a palavra. Sim. Você é complicado, assim, e eu acho que transmite o tempo inteiro como é a mente dele, cara. Uhum. Que é aquela coisa assim, caótica mesmo. Ele tá sempre pensando em como contornar um problema que ele gerou há Criando pouco um outro tempo, problema, né? criando um outro problema, mas ele não tem tempo de. Acho que é esse o ponto do filme. O filme não dá respiro. E ele não tem respiro. Ele não tem um momento de paz. Ele está sempre contornando um outro problema, gerando um novo problema. E aquele problema vai voltar para ele vai ter que criar uma outra solução que, na verdade, é um outro problema. Então, E é mesmo as complicado. sessões um pouco de respiro, vocês vão pegar, por exemplo, aquela cena que ele chega na casa dele, a primeira vez que a gente apresenta a mulher, é mesmo a cena sendo um pouco mais calma, é algo inquietante. Você sente aquela os conflitos com a mulher. Aí ele vai para falar com o filho dormindo, ele vendo o celular. Sim, sim, Depois, outra cena que é mais calma, quando ele espiona a amante, né? sim. Mesmo assim você fica, não, vai acontecer alguma coisa. A amante vai entrar com outro homem, vai entrar alguma coisa, vai ser choque. E você fica preso naquilo, né? Você sabe É que não isso. vai sair coisa boa. É isso. Você tá com a constante sensação de que algo vai acontecer. Sim, E não é um filme de terror, né, cara? Mas é, não é. é essa sensação é curioso, né? E assim, pra falar logo do ponto principal, a atuação da Dan Sandler é muito boa, né, cara? E mostra o potencial que ele tem dramático, que é algo que muitos atores de comédia já tiveram na carreira, né? Ah, Só que é o que a gente falou, ele escolhe mal, né? Ele poderia focar mais nesse lado, né? Eu lembro quando o Jim Carrey começou a fazer papéis mais dramáticos e mostrar o ator talentoso que ele é, que muita gente falava isso, né? Só que eu acho que o Jim Carrey é muito mais talentoso na comédia, por Sim, exemplo. sim. Então, até dá para entender mais as transições dele. O Adam Sandler, eu até gosto de alguns filmes dele, mas eu acho ele muito melhor como um ator dramático do que como comédia, entendeu? Acho as comédias dele muito infantis, assim, não cai no meu gosto. Mas na parte dramática, Empregado de Amor é muito bom filme, ele tá muito bem. Sim. Os Meyerowitz também, agora também. Então, assim, ele tem um potencial que ele deveria explorar mais, né? Ah, e você pega esse filme, ele é o Adam Sandler, né? Você pega aquela verborragia dele, ele não para de Sim, falar, sim, os diálogos rápidos, ele tem sempre uma resposta pronta para dar para alguém. Entendeu? Que é a coisa que acontece nos filmes dele, que ele é sempre o cara que comete o bullying nos filmes de comédia dele, que ele tá com a turma dele, ele é o zoador. E é igual nesse filme, ele tem sempre uma resposta para alguém, quando alguém fala alguma coisa tem. para ele, ele já devolve. Então, Mas assim, tem uma outro lado da persona dele que é o perdedor, sim, que tá sim, aí é isso também. aí. Assim, você enxerga o Adam Sandler lá. Sim, Ele não tá desfigurado, ele não mudou completamente. Vamos pensar assim, por exemplo, o Jim Carrey, quando fez o show de Truman, sim. você não enxergava, você perdia muito do Jim Carrey lá. O E o cara mundo das de Andy, então, Sim, aquele cara das mil faces, aquelas comédias sim. escrachadas. Mas o Adam Sandler você consegue enxergar lá ainda ele. Sim, e o Jim Carrey até no Show de Truman tem alguns momentos, assim, de caras e bocas, mas no mundo de Andy, por exemplo, ele se transformou, né? Sim, Então, mas eu concordo. Tem a persona do Adam Sandler tá ali, mas talvez num papel muito mais interessante para esse tipo de persona, né? sim. Então, que ele tem muito mais nuance. E ele tá bem, cara. A cena que ele desmonta ali com a amante no. Ali é complicado, né, cara? Você vê que. Assim, ele não sabe mesmo para onde ir, né?
Ele tá se ele viu que cansou, né? Você vê o tempo todo ele mesmo tomando naquela cena que ele fica nu lá no carro, você vê ele se sente no controle da situação ainda, né? A mulher, traz aqui para mim o controle, aí ele volta lá de boa com uma roupa, lá no outra roupa, mas por dentro ele tá se destruindo por dentro até que chegou aquela hora e desaba, né? Essa é outra palavra-chave para entender esse personagem, controle. Ele quer ter controle sobre algo que já saiu do controle faz tempo. Sim. E ele fica tentando retomar as rédeas da situação. E aí ele sempre vai apostando mais alto, correndo mais riscos para tentar controlar a situação. Sim. Um outro aspecto interessante da atuação dele primeiro, a oscilação do tom de voz. Tem momentos que ele fala baixinho, de repente ele grita, é algo bem notável, assim. Eu acho que essa sensação claustrofóbica do filme também é reforçada pela direção, os planos médios, os closes, muito close no rosto, na mão, em objetos, assim. Você se sente realmente preso ali. E voltando à atuação dele, ao personagem, na verdade, a gente pode questionar as decisões dele e pensar, mas o cara só toma uma decisão errada, eu não faria isso, mas é coerente com o personagem em si, né? Faz parte é a natureza dele. Sim, é a Ele não vai natureza dele. parar. Então, você pode pensar, eu não faria isso, mas ele faria, cara. Ele faria. Ele é o cara que vai tentar enganar a moça no telefone na cara dela para falar que a outra deu uma ordem. É óbvio que ela vai ligar em seguida e ele fala, dane-se, né? Tipo, ele tenta ainda falar, pra que você tá ligando? Ela fala, não, só vou falar de outra coisa. Você lembra no pré-leilão ali? E aí ele meio que desiste porque aí chegou o cara, ele já abandonou aquele problema, já vai criar outro, né? Então, assim, é muito coerente com o personagem, né? Esse comportamento dele. A natureza dele é o caos. Você não sabe para onde ele vai. Na verdade, você Exatamente. sabe para onde ele vai, né? Ele vai fazer coisa. Né? Para ele não é pior, mas ele vai continuar fazendo o que para ele é o certo que nós não faríamos, né? Exato. Você não sabe que direção é, mas você sabe que não é uma direção Boa. confortável, boa, não. É Isso. algo complicado. É assim, Olha, cara, eu achei também interessante como os personagens não são unidimensionais. não. Você consegue entender porque a mulher dele tem a raiva que tem dele. Você consegue entender, ver a amante não só como o clichê da amante do cara viciado e que tem dinheiro ali, ou deveria ter, né? Mas você vê você vê ela como um ser humano mesmo, assim, cara. Sim. É interessante essa construção dos personagens. E até você falou a palavra clichê, e é verdade mesmo. Esse filme, e já teve essa discussão, acho que no Milagre da Sala 7, é um filme recheado de clichês. Tem a esposa insatisfeita, tem a amante gostosa, tem o apartamento do solteiro, mas todos esses clichês funcionam em prol do filme. Como você disse, não é unilateral, não é aquela personalidade única que eles têm, né? Eles não Exato. estão lá só pra causar um desconforto. Não, eles têm uma razão de estar lá. Sim, eles dão uma tridimensionalidade a esses clichês, assim. Então Sim. não é só para, não é um adereço do roteiro, não. Ela tá ali por um motivo. Você vê que ela gosta mesmo dele, a amante, cara. Sim, sim. Se fosse simplesmente uma questão de grana, ela já teria dado no pé faz tempo, né? E ele às vezes trata mal ela, joga um negócio na cara dela. Então, assim, é curioso. E o próprio parente que você mencionou, eu esqueci o nome dele. Ah, Arno. isso, mas o Arno, isso. Por causa da marca do Exato. eletrodoméstico. Minha mãe trabalhou na Arno. Guardei o Pois é, nome. exato. O Arno, cara, você vê que ele tá ali pé da vida, mas vou citar um momento do final, porque a gente vai chegar no final, que é sensacional. Mas você vê que quando ele consegue a aposta da vida ali no jogo, o Arno meio que dá um ar de alívio, assim, pô, ele Sim. conseguiu, cara. Tipo assim, finalmente esse filho da mãe resolveu a vida dele, né? Tipo, ele não tá puto com o cara. Ele tava, mas ele meio que fica feliz também. Então, assim, Face dele muda, né? é quase um alívio pra ele. Assim, não só porque talvez ele fosse receber o que ele devia, mas assim, pô, será que esse cara finalmente Pará? vai dar um rumo na vida, né, cara? Enfim, é muito legal. É, Aí, assim, cara, eu acho que os dois primeiros atos são muito bem construídos, mas o terceiro é uma coisa, assim, sensacional, cara.
acelera, né? Porque assim, o filme já é um clímax constante. Você tá guardadas as proporções, mas sabe o Mad Max, o Sim. novo, que você já começa a 1000 por hora e não para, né? Esse filme ele começa a 200 e o final ainda vai a 300 ainda. É incrível assim, porque eles conseguiram construir um clímax ainda mais tenso do que o restante do filme, né? É muito bem construída ali a dinâmica dela, indo apostar, os caras querendo perseguir, os outros presos no vidro, eles acompanhando o jogo. E é meio que um resumo de toda a situação, né, de correr o risco nas apostas, né, ou tudo ou nada, né? Como eu li numa crítica, ele é um. Ele faz aquela conversa com o Kevin Garnett no final do filme, falando que o atleta, mas ele também é um competidor. Sim, Então ele tá brigando com todo mundo lá inimigo dele. Ele quer ganhar, ele faz tudo para ganhar, e se perde, depois ele dá um jeito de fazer uma reviravolta, só que o problema, ele não acha uma solução. Ele acha um problema que atrasa temporariamente o anterior, que aí depois é um outro problema que vai atrasando, quando vai ver já tá aquela bola de neve atrás dele e é impossível chegar. sim. E assim, antes de destrinchar um pouco mais a cena final, tem outras cenas muito bem construídas. O leilão, por exemplo, cara, E eu fiquei tão tenso com um leilão, cara. Tipo assim, não é possível, cara, e o vai cara, perder. né? E o que ele vai fazer agora? Nossa, é complicado, né? Não, assim, e lá é um pouco de humor também, você enxerga um pouco de comédia, né? Sim, E sim. assim, você fica. Nem comédia, você ri de nervoso. Sim, é. Fala, não é Outra cena que me, possível, cara. outra cena que me deixou também aflito foi aquela hora que o Kevin Garnett volta pra devolver a joia e a porta não abre. E eu Ah, fico sim. naquele desespero, puta, abre essa bosta, ele vai embora com a joia, abre, que eu fico naquele desespero. E o velhinho demora pra chegar pra jogar o pozinho lá, fala, meu Deus do céu, o cara vai embora com a joia, vai dar tudo errado de novo. Você sente, puta, ele vai conseguir agora, ele vai ganhar, né? É, A gente entra tanto no personagem, a gente acaba apostando com ele. sim. Ele vai ganhar, ele vai conseguir. E Vamos aí é lá. outro mérito do Adam Sandler, que é um cara carismático, então ele Sim, consegue ganhar você, e ele consegue transmitir todas essas sensações na atuação dele, né? Então você sente a angústia, o desespero, a sim, esperança, ele é um cara assim, né? Uma montanha russa, né? No sim. momento ele tá empolgadaço, vai dar certo, depois já acabou tudo, depois já volta de novo. Essa cena da conversa com a amante que ele tá destruído é o melhor exemplo disso. Ele tá no fundo do poço, acabado, aí ele recebe a ligação que o KD tá no banco e que vai comprar, e aí a trilha já Ele indica, muda, né? ele já mudou, aliás, a trilha é oitentista, É, assim, eu, é bem, eu ia falar isso, né? A trilha é bem um som mais técnico, né? Som mais sim, eletrônico, e é o sim, tempo todo martelando, causando tensão também. Ótima trilha. sim, Ótima muito bom, trilha. muito bom. E você vê que eu quis organizar nosso comentário, mas a gente já tá caótico igual o Não, filme, né? A gente eu já vou foi pro até, final, já vou... é, vou até fazer também falando dos irmãos Safdie, eu recomendo o anterior deles, Bom Comportamento, Sim, o Robert Pattinson, mais um cara. Robert Pattinson, assim, ele é um bom ator, ele, sim, mas de novo os diretores fizeram algo sensacional com ele. Esse filme ele dura só em uma, não vou entrar muito em detalhe, mas é uma noite só. É igual o Joias Raras, mas é em uma noite e é correria o filme todo. no Brasil É, chama Joias Raras? não, desculpa. Joias Brutas. Joias Joias Brutas, Joias Brutas. Brutas. Não, porque eu vi em alguns lugares Joias Raras, e eu fiquei em Não, dúvida, é assim, Joias Brutas. porque Desculpa. aqui em Portugal é Joias Brutas também, mas eu vi Joias Raras também, eu não sei Não, se... eu confundi, é Joias Brutas. Beleza. Então, voltando à cena final, toda a construção dramática dela e a montagem é muito boa nessa cena, porque você acompanha simultaneamente a partida, eles assistindo, ela fazendo aposta, os caras perseguindo ela indo lá pro quarto do milionário, e aquela coisa assim que você tá praticamente apostando junto, jogando junto o jogo, torcendo, né, para dar tudo certo. As reações do Adam Sandler muito bem nesse momento também, né? Aquela tensão, pô, se o cara não pegar a bola no primeiro lance, já era, né? E aí você fica, nossa, ele começa a mexer o pescoço, assim, tipo, você vê que ele tá muito tenso, né, já no começo do jogo, né? Hum. É muito, muito bem conduzido, né? E, cara, aí o desfecho é impactante, é até um balde de água fria, assim, mas é muito realista, cara. Você Hum. não, você não pode passar a vida
correndo tantos riscos e você vai ter um preço para pagar, entendeu? Em algum momento, né? É como o cara que se envolve com tráfico, é como o cara que, sei lá, o próprio mercado financeiro tem esse lado, cara. Se você se arrisca muito, se você tá, é, sabe, você tem o risco de quebrar a cara, entendeu? É inerente ao risco da aposta, né? E assim, ele não ia parar. Ele não ia É, parar. tem isso também. Então, assim, ele ia pegar, ele não. Assim, é aquela situação, a gente sente aliviar, nossa, a gente às vezes nem pensa, ele ganhou, não, nós ganhamos, que nós Sim. estamos no filme, nós ganhamos junto com ele. É foda, porque você sabe que ele não vai parar, ele vai continuar, ele não vai pagar o Arno, ele não vai. É, no fim das contas, é um alívio. É um É, alívio. E assim, até você sente o baque junto, que quando ele. Aquela cena, o cara já entra, aponta a arma, atira, aí como se fosse a câmera seguisse o movimento do braço natural, né? sim, Ele levanta, aponta e a câmera sobe, né? Para mostrar o sim, reflexo dele no chão. sim. É assim, imagina que você tá do. O filme é um carro, tá o Adam Sandler dirigindo, e você do lado do. Você tá no passageiro, o carro bate com tudo. Hora do tiro. Você vai pra frente junto. É foda. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas assim, dá aquela frustração, assim, porra, agora que ele conseguiu. Mas depois vem meio que essa alívio, assim, nossa, cara, esse cara não ia parar mesmo, né? Assim, é impactante, é triste, mas é realista, cara. É muito realista, assim. É muito complicado o cara entrar nesse mundo e conseguir sair ileso, né? Pelo menos ela saiu com dinheiro, pelo visto, né? Não sei se vai ficar com ela, com a família, né? Eu acho que talvez não precisasse ter matado o Arno, se Sim. ele meio que sair, ficar com aquele peso, né? Que morreu por culpa Aham, dele. Olha assim, sim. eu tô errado, né? Eu estou transferindo a culpa pro cara, mas não é culpa dele, a culpa foi do próprio. Eu não posso ser tão ingênuo nesse ponto que achar que a culpa do Adam Sandler ter morrido é culpa do cara que contratou os capangas, não é, né? Então, fui ingênuo nesse ponto, não é. E também assim, né? Quando você se envolve com esse tipo de gente, com capanga, você também tem esse risco, né? O Sim. Arnold sabia desse risco, né? E o cara ainda avisa, para de falar, né? Tipo assim, alguma coisa. E ele continua, ele tenta fugir, aí o cara, que é um filho da também, né? Sim. Não precisava ter feito aquilo também, né? Mas você não vai Mas, querer ética nesse mundo, né? mas em resumo, é uma joia rara. Agora, lá no Netflix, eu acho que são 2 horas e 15 de filme que vão passar num instante, Sim, até porque o filme não para e vale a pena. Vale muito a sim. pena. Esteja preparado, porque você mal vai É, respirar, mas vale coloque o, muito a pena. coloque o cinto. Fala até que talvez aquela colonoscopia do começo seja você, né? Seja o nosso, É. que fica fechadinho, né? O filme todo, né? De nervoso. Mas, Exatamente. E talvez seja o único momento de calmaria, né? Ele tá dormindo. É porque ele tá dormindo, né, cara? sim, Então o caos não despertou ainda, né? Ele tá ali, calmo, o médico examinando. E detalhe, né? Essa é uma outra pequena vitória que ele tem no filme, sim, que quase que passa batido, velho. tá se percebido. Não, você começa o filme, eu já praticamente já achei ali, acho que ele vai morrer. Ele tá fazendo isso porque ele já sabia a notícia, ele vai morrer mesmo, ele tá cagando pro mundo, tá Aham. fazendo tudo, as loucuras dele, mas não. Liga o médico lá, você tá bem, não é nada. Nossa, eu não tô bem. Enquanto isso, o caos do lado dele, né? O Mais um cara, clichê que sabe, trabalhado de outro jeito. O cara subvertido, né? o subvertido. O cara não vai morrer do câncer, né? Sim, E assim, ele tem alegria no meio de um caos, de o cara sim. cobrando ele, e aí o cara joga ah, alguma coisa lá Coisa no no aquário. aquário, né? Ou seja, não tem muito alívio, não, cara. É um pouquinho de alívio e bora pro caos de novo. Mas, filmaço, grande filme, excelente atuação dele. Não sei se era para concorrer ao Oscar ou não. Eu preciso lembrar quem É, concorreu. Eu sou muito. porque esse ano eu tava 2019 foi um ano mágico, né? Então, Exato, muitas boas atuações. Então, e quem ganhou foi o foi o Joaquim Fênix. Joaquim Fênix pelo Coringa, né? Então. Então, merecido, né? Que também é um filme sobre alguém caótico, né?
Sim. numa outra medida, num outro contexto, mas também um personagem Quer ver? caótico, né? Ver se eu consigo ver quem são os indicados aqui. Vamos ver. Quem que sairia? Então, vamos lá. Os indicados ao Oscar desse ano: Antônio Bandeiras, Dor e Glória, Leonardo DiCaprio, Era uma Vez em Hollywood, Adam Driver, História de um Casamento, Hum, Joaquin Phoenix, Coringa e Jonathan Pryce, Dois Papas. É difícil, né? é, Foi, complicado. um- foi um ano. E a gente tem de fora ainda o Rocketman, Sim, o esse sim. também é sensacional, tem ele. É Foi um excelente. complicado. Eu não tiraria o DiCaprio, não tiraria. ah, cara, acho que eu não tiraria ninguém, cara. Jonathan Pryce em Dois Papas tá muito bom. Muito O, Ban- bem. o Bandeiras eu não vi ainda Dor e Glória, então não vou opinar, mas E é o, difícil. e o Adam Driver, cara, Ele leva o filme, né? né? História. Os Aliás, dois, outro né? filmaço, né? Talvez a gente possa comentar qualquer dia Sim. aqui. Esse é pesado. Realmente, cara, complicado demais. Assim, mas acho que só de ter sido cogitado É uma vitória, né? já é uma vitória para ele. E ele Espero. ganhou, acho que, o Independent Spirits Award, que é o prêmio de cinema independente. Então, ele não saiu de mãos abanando. Sim, eu acho que se ele colocar ordem nesse caos todo e focar a carreira dele, talvez ele consiga mais papéis para Saiu um provar pouco, que ele tem talento, né? saiu um pouco da zona de conforto dele. Sim, sim, exatamente. Isso aí. Semana que vem tem mais, talvez um pouco mais organizado, menos caótico, mas semana que vem tem mais. Curtam o vídeo, se gostarem, compartilhem, comentem, façam sugestões, sempre bem-vindo. Beleza? Abraço, pessoal. Até mais.